Gente, a conversa está boa, mas vamos começar. 8h10. Podemos? Então, gente, boa noite. Estou super contente de estar aqui hoje com o Romildo, começando o primeiro encontro do seminário de orientação desse ano. Antes de começar, eu queria. Está dando para ouvir? Tá bom o microfone? Está baixo? Ih, será que fica melhor assim? Antes de começar, eu queria agradecer ao Conselho por esse convite para coordenar o seminário de orientação, porque para mim é uma oportunidade de trabalhar entre vários em torno de um tema que me é muito caro. Eu acredito que esse convite não, não teve a ver com o Conselho ter atribuído a mim nenhum tipo de saber estabelecido, acumulado sobre questões de escola, mas por ter localizado um desejo de saber sobre isso, que me causa algum tempo e que não vem do nada. Eu me dei conta assim, de que já faz alguns anos, bons anos, em que eu estou sempre envolvida com alguma função no trabalho de escola. Eu comecei a listar, tomei até um susto. Assim, diretoria de biblioteca, coordenação de infraestrutura de congresso, tesouraria DBP, editora de Latusa, é uma lista enorme de atividades nesse trabalho institucional. E eu tenho a impressão que foi justo por conta disso que se instalou para mim uma urgência de tentar entender de que maneira esse trabalho institucional ele está ligado próximo à experiência da análise, ao discurso analítico, porque sem isso eu tinha a impressão que eu corria o risco de entrar numa certa lógica de sacrifício, de carregação de pedra. Então, esse desejo de saber é uma urgência, foi para mim, tem sido uma urgência de localizar como é que eu posso aproximar uma coisa da outra, né? Esse trabalho institucional e a experiência lógica da análise. Bom, eu agradeço muito também ao Romildo, que topou participar como debatedor permanente, ele vai estar ao longo do ano todo conversando aqui nos encontros, e também porque a transmissão dele está na base da proposta que eu vou apresentar hoje, porque toca justamente nesse ponto que eu acabei de falar. Então, o caminho que eu precisei fazer para chegar nessa relação entre escola e sintoma, eu já vou dizer também de onde veio isso, teve a ver com o passo a passo fazendo nos seminários do Romildo, desde do seminário de 24, na diretoria da Inês, quando ele tratou do tema do ensino e transmissão, e depois, no ano passado, no seminário de orientação, que ele fez equivaler à orientação pelo ou para o real. Então, o tema desse seminário, a ideia é que ele seja a confluência de dois vetores. Esse fio que eu vou puxar, e eu me desculpo a quem acompanhou muito de perto o seminário do Romildo, porque eu vou puxar essa linha, eu precisei dela para chegar lá. E também, principalmente, uma articulação muito estreita com o tema do sintoma, porque desde o ano passado, a diretoria e o conselho estão empenhados num trabalho conjunto de orientar todas as atividades da sessão ao longo do ano. Então, os seminários da diretoria e do conselho, as jornadas, a Latusa, tudo convergindo para o mesmo tema, que é esse tema do sintoma, né, que ele entra na série das duas últimas jornadas. A gente teve primeiro interpretação, depois transferência, agora sintoma, então ele é terceiro nessa série, e também por conta da aproximação dele com o tema do encontro brasileiro, que vai acontecer em novembro, e que vai tratar da interpretação a partir do último ensino de Lacan. Então, a ideia é não soltar
nem esse fio que veio desses dois seminários, que eu vou fazer muitas referências a eles, e nem esse sintoma no horizonte. Então, é de onde eu estou partindo e para onde a gente está querendo endereçar. E também, assim, o desafio, a ideia, eu queria muito que a gente tentasse, eu chamei disso, tentar levar essa conversa ao estilo pé no chão. O que eu estou chamando de pé no chão é ver se a gente consegue evitar jargão, evitar acordo tácito, tentar realmente conversar e debater e discutir sobre os temas. Não é fácil, porque sempre que a gente está um pouco inseguro, o jargão ajuda, mas por outro lado atrapalha. Então, a ideia é tentar, nessa lógica pé no chão, seguir na direção dessa relação que para mim no início não foi nada óbvia, como é que junta escola e sintoma, né? Bom, então, como eu falei, o seminário do Romildo de 24, ele partiu dessa questão, de uma pergunta sobre a questão do ensino e da transmissão. Ele pegou lá da locução, não sei se vocês vão lembrar, uma pergunta: o que a psicanálise ensina, o que a psicanálise ensina e como ensiná-lo. Essa foi a pergunta que ele destacou lá da locução e que orientou toda uma conversa em torno do que é a singularidade da psicanálise. Então, assim, o que ela é diferente de outros tipos de formação profissional, né? E eu acho assim, para esse trabalho do dia a dia de escola, essa é uma pergunta central e que eu entendo que ela se desdobra em outras bem simples, assim, né? O que a escola pretende transmitir que a universidade não é capaz de transmitir? Ou uma capacitação profissional, né? O que é que faz esse diferencial, né? Assim, qual é o caráter próprio desse ensino de psicanálise na escola que faz com que a gente se empenhe nessa luta contra a regulamentação, contra esse mercado dos cursos online. Então, é uma pergunta que ela é um guarda-chuva para várias outras, né? O que é essa coisa diferente, o que é a singularidade? Então, o Romildo, no início, eu me lembro que ele forçou pesado, e logo no segundo encontro ele trouxe as reações, ele forçou muito pesado essa distinção entre ensino e transmissão. Então, o ensino relativo à doutrina e a transmissão totalmente ligada a alguma coisa que é consequência da experiência analítica e das transformações que essa experiência vai produzir no sujeito. Ele marcou muito forte a diferença nesse início, né? Então, essa questão da formação inclui todo um campo de experiência subjetiva que o ensino, como aquilo que é um acúmulo de saber, que a gente não dispensa, não tem como garantir, né? Então, isso é um consenso entre nós, é algo já muito conhecido, mas o que e como da pergunta inicial envolveu muito trabalho ao longo desse seminário de 2024, né? Então, tem uma frase que o Romildo destacou lá do seminário 19, que é importante, que eu vou trazer de volta aqui, quando ele diz: esse saber sobre as fórmulas da sexuação talvez nos ensine, mas o que transmite é a fórmula. Então, essa diferença que fica marcada entre saber que ensina e fórmula que transmite é algo essencial para essa singularidade da formação, esse ato aí entre uma coisa e outra, né? É essencial porque entre um e outro tem alguma coisa que também foi trabalhada nesse seminário, que é a questão da precipitação do objeto, e que tem relação com o ato, esse ato que marca um antes e um depois, a transformação, né? Isso que é algo que teve um momento em que o Romildo falou que é algo da ordem de um acontecimento de corpo. Então, nesse intervalo, a precipitação do objeto. Eu achei isso super importante. Isso me lembrou a fala do Henry, não sei quem assistiu no lançamento do Encontro Brasileiro, quando ele fala de uma certa bizarrice, não só da psicanálise, mas do próprio psicanalista. E eu tenho a impressão que isso é algo fundamental, não só para a experiência da análise, mas para o trabalho de escola. Alguma coisa da presença dessa coisa que não fica assimilada no sentido comum das coisas do mundo, né? essa, essa, essa coisa que não se enquadra, meio sem lugar no mundo. E então eu acho que teve alguma coisa que o Romildo insistiu muito, que sem que algo disso compareça, não tem transmissão. Tem ensino, mas não tem esse efeito de transmissão que é fundamental na formação. Teve um outro trechinho também que o Romildo recorreu, e que
me levou a reler, um texto que eu não li há muito tempo, que é o texto de Freud, de 1919, sobre o ensino da psicanálise na universidade, é, e que ele faz essa diferença, o que que é da ordem da descrição e do processo de compreensão. E aí essa frase eu acho importante também para essa sequência. É uma citação. A verdade prática que tem no horizonte o real nunca vai aparecer como efeito direto do ensino. Então, entra essa questão do real em jogo na formação, que é um ponto importante aqui para esse caminho, né? Então, por isso, em cada momento do ensino, justamente por causa desse real no horizonte, é que pode ter alguma coisa que o Romildo, na época, chamava de uma linha de fuga do ensino para a transmissão. É por conta desse real no horizonte que a questão é como é que a gente faz para se servir desses tropeços no ensino, né? É o não deixar passar. Tem alguma coisa desse não deixar passar o que, que é ponto de tropeço, e ao invés de eliminar, né? Porque eu acho que isso é uma diferença importante de outras formações e disso que a gente pretende com a escola. Então, o que para Freud caracterizava a exclusividade da psicanálise, que é aquela pergunta lá do início, é justamente a capacidade de reconhecer essas vacilações, se servir delas, né? Essas linhas de fuga que têm efeito de transmissão. Então, eu entendo que essas vacilações denunciam justamente a entrada em cena da precipitação do objeto, pedaço de real, presença da bizarrice, que pode provocar angústia, mas que também provoca surpresa, né? Não é só o mal-estar de angústia, mas também a surpresa, que é um elemento importante da análise e que a gente pode pensar que na formação isso se encarna em alguns momentos na escola, né? Não é o tempo todo, mas pensar que tem algo fundamental da transmissão que vem desses momentos de escape, de surpresa. Então, nessa zona fronteiriça, entre essas duas dimensões, isso aqui é Romildo, novamente, né? O que se manifesta é a dessubjetivação na experiência do objeto. Por isso, ele também insistiu, recorrendo a Lacan no seminário 15, que nessa passagem do ensino à transmissão está o ato. E pergunta se essa passagem, que tem efeito de real, seria calculada ou fruto do acaso. Depois eu vou voltar nesse ponto mais lá na frente, por conta de um debate que teve uma fala do Marcos que é super importante sobre esse ponto. Bom, então, essa questão da presença do objeto como fator de formação está em primeiro plano nesse debate todo, porque é justamente essa marca de real que vai promover, ao mesmo tempo, a riqueza e toda a dificuldade que a gente encontra no ensino de Lacan, né, naquilo que excede a língua comum, né, que é justamente o objeto da transmissão, e que tem tudo a ver com a questão do sintoma, né? Isso que excede. Então, ou seja, sem a dimensão do encontro contingente com esse objeto meio bizarro, que encarna algo estranho de si, que a experiência da análise traz para a cena, mas que também pode romper no trabalho de escola, sem isso a gente ficaria restrito ou uma interpretação de sentido, né, que a gente vê lá Ana Freud e tal, nas origens, ou a um acúmulo de saber na formação. E eu insisto, assim, falar dessa bizarrice é também falar da surpresa que a análise provoca com as nomeações que o analista recolhe e acolhe nos momentos em que o real se apresenta, na experiência da análise. Bom, o fracasso das sociedades e a criação da escola decorrem justamente daí. O Romildo lembrou que quando Lacan fundou a escola, ele partiu da ideia de que alguma coisa tinha fracassado muito gravemente nas sociedades e que a crítica do Lacan era que elas operavam na contramão do discurso analítico, né? Teria ali um traço obsessivo que imperava e que era justamente esse traço obsessivo que fazia obstáculo para bloquear a passagem do ensino à transmissão. Bom, eu entendo que isso está diretamente ligado ao que o Lacan vai dizer na proposição sobre o real em jogo na formação, aquilo que a gente vem repetindo tanto aqui, né? O real que produz a sua recusa, a sua negação sistemática. Então, a escola, então, ela foi criada como um artefato para não impedir que aconteça essa passagem contraditória. Essa palavra artefato eu acho que é muito importante, porque lá na frente, quando a gente for falar do nó, toda essa questão do um a um, da montagem singular, o Marcos, em vários cursos, ele fala do artesanato. Então, eu acho que essa ideia da escola como artefato pode ser interessante aqui para o caminho que a gente está propondo para essa pesquisa.
Bom, por isso interessa saber aquilo que no funcionamento institucional, aquilo que favorece e aquilo que faz obstáculo a essa passagem, já que isso convive o tempo todo no dia a dia da escola, né? As dificuldades nessa operação, é importante lembrar, não são exclusivas das sociedades, com as quais Lacan, eu botei um rompeu entre aspas, porque rompeu e foi expulso, e tem toda a história que a gente já conversou aqui, mas que eu não vou retomar. Então, esse tipo de dificuldade não é privilégio das sociedades, é nossa, do nosso dia a dia, né? O risco da burocratização, e tem uma expressão que o Miller usa nesse livrinho aqui, no Reinventar a Escola, é uma publicação da EOL que eu vou usar bastante, que ele chama de universidadização, não é universalização. É esse efeito de transformar o ensino em algo próximo da universidade. Esse risco, tanto da burocratização quanto da universidadização, não estão eliminados do nosso fazer aqui, do nosso dia a dia da escola, né? Está sempre presente no funcionamento institucional, e eu tenho a impressão que isso é tão mais arriscado e operante, quanto menos a gente se ocupa de olhar para isso, né? Então, um exemplo assim, em cada atividade, em cada situação, quando a gente privilegia estatuto, ou quando a gente privilegia transferência, eu acho que isso ajuda a orientar um pouco para onde que a gente está bandeando em cada momento. Bom, na sequência desses encontros, desse primeiro momento, depois desse forçamento inicial que o Romildo fez, e eu entendo que muito necessário para marcar bem essas diferenças, ele avança para uma ideia de uma forma de relação entre ensino e transmissão ao modo de juntos e separados. Eu acho que a gente avançou muito aí, acho que foi o segundo ou terceiro encontro que esse passo a mais foi muito importante. Então, assim, a gente não pode prescindir de nenhuma dessas duas dimensões, mas, ao mesmo tempo, a separação entre elas é essencial para a sobrevivência da psicanálise. E aí o Romildo faz um alerta. Ele diz, ela sucumbe se for manancial de conceitos, sucumbe se for uma prática não conceitual, né? Essa ideia da experiência pela experiência desapegada da orientação que você tem pela relação com o conceito, com a orientação, né? Então, ainda nesse tema da transmissão na formação, tem uma fala do Romildo quando ele vai dizer que a transmissão tem uma cronologia que é própria, que tem a ver com acaso, menos do que com a série, que tem relação com o real, essa ideia do real que se dá por acaso, como imprevisto. E aí eu recolhi do debate uma fala do Marcos, que também permitiu a gente avançar muito sobre esse ponto, quando ele vai falar de uma ideia do Miller que tem a ver com o senso de oportunidade. E que isso tem a ver com a gente evitar o risco de tomar o acaso como uma coisa tipo assim, ponderável, imprevisível, que vem do nada. E eu acho que é super importante isso, porque ajuda a gente a não falar da transmissão como uma espécie de mística. Tem um trabalho aí a fazer para que do real esse acaso produza consequências, né? Então, ali nesse debate, ele disse que Kairos não é só aquilo que acontece, mas aquilo que o senso de oportunidade faz acontecer ou permite acessar no acontecimento. Então, é preciso um favorecimento para que do acaso se toque o real. Trata-se de uma operação que envolve, então, da parte do analista, alguma coisa que tem a ver com técnica, que tem a ver com ética, porque justamente na experiência da análise as coisas acontecem quando o lugar do analista, como nessa posição de objeto, vai favorecer o imprevisto, né? Então, não basta que o imprevisto aconteça, é preciso saber apanhar. É a coisa do salto, né, do leão na gazela lá. Então, é sob o fundo de repetição do mesmo que alguma coisa vai se aproximar do coração das lembranças bizarras, das mais bizarras. Isso ainda é o Marcos. Isso me lembrou aquela figura que eu gosto muito do Barthes, que é o do punctum na fotografia, né? Quando ele vai dizer, tem o studium, que é tudo que é bem acabado, as formas bem arredondadas, do comum, do que é universal, e aquele objeto estranho presente na fotografia, que justamente que é o que vai dar o valor de arte na fotografia. Então, quando o Marcos fala dessa coisa na análise, que é favorecer, né, e pelo senso de oportunidade se servir dessas lembranças meio bizarras, isso me remeteu a essa imagem do Barthes, que é muito legal, assim, né? Bom, então dirigir a experiência nessa direção é suportar esse lugar de objeto, que não é fácil, né?
é favorecer o imprevisto. É o que acontece quando a gente fala de produção do real numa análise. Então, o que a análise faz, ele diz, isso ainda é do debate, é a produção de um real. Transmitir um estilo. Não tanto o analista, mas a própria experiência da análise, né? E isso é justamente o que o Romildo vai retomar de uma fala da Graciela Brodsky naquele livro Desejo de Ensinar, que tem aquele debate com o Tarrabi, que a gente também usou aqui bastante no Sol, que é uma fala que ela diz: o que a psicanálise ensina é o que a minha análise me ensina. Para afirmar na sequência que quando o analista ensina, ele não ensina como analista, mas como analisante, já que não é possível separar os resíduos, aquilo que o Romildo ali está chamando de resíduos e que o Marco chama de estilo, eu acho que tem a mesma relação, que vão ter esse efeito de transmissão. E aí tem mais uma fala da locução, que é bem importante também, porque eu acho que assim, é fundamental para essa articulação da escola e com o tema do sintoma, né? Abre aspas. Ao se oferecer ao ensino, o discurso analítico leva o psicanalista à posição de analisante, isso é, a não produzir nada que se possa dominar, a não ser as aparências, a não ser, apesar das aparências, perdão. Peraí, eu vou ler de novo, porque é super importante. Ao se oferecer ao ensino, o discurso analítico leva o psicanalista à posição de analisante, isso é, a não produzir nada que se possa dominar, apesar das aparências, a não ser a título de sintoma, o que equivale a falar como analisante. Então, eu acho que esse ponto é o ponto que a gente acha um caminho aí para conectar essa questão da transmissão da escola com o sintoma. Então, não é como mestre, mas como analisante que o analista vai poder favorecer que algo se transmita, né, a partir do que foi transmitido pela sua própria análise, e essa expressão a título de sintoma, ela vai atravessar o seminário o tempo todo, né? É o coração do seminário. Então, a questão toda me parece que assim, como pensar a escola como um tipo de coletivo que articula o singular do sintoma a alguns outros do coletivo. Tem alguma coisa aí que é, não é simples. Eu acho que assim, na semana que vem, eu vou dar um pequeno spoiler, a gente vai ter o ensino do passe com a Ondina e a Marícia, e eu acho que elas dão uma volta a mais quando elas vão trazer essa questão do singular e do coletivo pela via do apólogo dos três prisioneiros. Podia, Marícia? Você fez uma cara feia. Ah, tá. Podia. É só para fazer uma cena de próximos capítulos para a segunda que vem, porque tem muita coisa que vai seguir ali na conversa da semana que vem, né? E aí tem mais uma pergunta muito importante dessa série dos seminários, que é a pergunta, novamente, que o analista, que o Romildo fala nessa piada entre analista e analisante, que é qual é a função do sintoma. E é uma pergunta que, assim, eu não sei responder, mas que eu acho que também tem a ver com o tema, que é quando ele diz que, se a gente leva em conta, né, essa questão de que a dimensão sintomática ela é inerente, né, ao humano, se seria um acting out, a ação de ensinar a partir do sintoma. Quer dizer, aquilo que não foi interpretado, que fica ali como resto, retornando, e que resiste à própria experiência da análise, né? É uma pergunta que ficou e que eu acho que merece ainda mais debate em torno dela, né? Então, me parece que esse modo de ensino a partir do sintoma como solução singular é o que vai permitir a gente começar a esboçar uma resposta para a pergunta inicial, lá no começo, sobre a singularidade do ensino. E é também o que está na base do intervalo necessário entre instituição e escola como experiência, que vai constituir aquilo que a gente chama de paradoxo da escola, né? Então, eu pergunto, de que maneira a escola como experiência e seus dispositivos pode operar a título de sintoma, de forma que essa presença não põe em risco o funcionamento institucional? Eu acho que isso também não é óbvio, né? Tudo que traz essa coisa do mais radical, do mais singular, demanda um trabalho de saber como é que isso não é disruptivo, como é que isso se passa, transmite e ganha lugar, né? Então, essa história da dança é por isso que eu acho que esse passo a mais da semana que vem vai ajudar a gente nessa conversa. Então, por isso tudo, aquele tripé que a gente sempre repete, que é o tripé da formação, supervisão, análise, ensino, o Lacan vai acrescentar a escola como um lugar destinado a favorecer tanto o ensino quanto a transmissão. O AME e o AE,
eles encarnam justamente essas duas dimensões, né? A convivência. Se na IPA foi possível notar a supremacia do ensino, aquilo que o Romildo falou lá atrás, né? Em detrimento da transmissão, a escola de Lacan parte do real como seu sintoma, como algo que ele passa a vida inteira tentando perseguir, do começo ao fim, do primeiro até o último seminário. Então, desde que ele percebeu que a metáfora não era suficiente, ele foi buscando várias ferramentas, vários instrumentos, como metafísica, topologia, nesse movimento incansável de perseguir o real, nessa que o Romildo lá atrás, eu me lembro que foi até o primeiro encontro do Sol, que era o real além da metáfora, foi quando a Inês veio conversar com ele. Bom, daí a frase destacada de Lacan do Seminário 23, que também é uma espécie de orientação para esse tema, que é o meu sintoma é o real, ou melhor, ele ali fala, o meu sintoma é um nó. E ele diz, meu sintoma, o real é a minha resposta sintomática ao inconsciente freudiano. O Romildo vai localizar nessa frase, então, essa disposição do Lacan de ver até onde uma instituição consegue, sem ser disruptiva, se aproximar da experiência analítica e se afastar da burocracia. Isso é um desafio permanente que nunca é inteiramente satisfeito, mas que se a gente abrir mão, a escola perde completamente sua função. Tem umas coisas aqui que eu acho que está meio repetida, né? O ato de fundação e a proposição vão demonstrar essa tentativa, né, de uma organização social sem perder a exterioridade do inconsciente do objeto. Está repetido, mas eu acho que eu botei aqui justamente por causa desse elementozinho a mais que o Romildo traz, que é esse lugar da exterioridade do objeto, nesses dois textos fundamentais, né, sobre a instituição. Então, são dois textos que vão demonstrar essa ambição do Lacan de aproximar, sem fazer equivaler, elementos heterogêneos que fazem parte da formação. Estudo, comunidade, experiência. Que também não é nada óbvio, né? Que tipo de comunidade que suporta essa aproximação? Bom, essa centralidade do real, tanto na prática quanto na clínica, essa centralidade do real, tanto na prática clínica quanto na formação, foi justamente a ponte que ligou o seminário de 24 ao sol do ano passado. E aquela equivalência que o Romildo propôs, orientação lacaniana igual orientação pelo real, foi desenhando um percurso que atravessou. E aí eu achei super interessante quando eu fiz essa sériezinha, sequência dos temas, que foi todo um percurso ao longo do ano. Então, o além da metáfora, depois o intervalo entre real e realidade, que a Ruth veio falar, paradoxo do real na instituição analítica, foi quando eu vim. Depois, a aproximação entre poesia e psicanálise, a gente conversou com Maria Silvia. E como poesia e psicanálise como duas maneiras diferentes de tocar o real. E, por fim, as incidências do real na mudança dos discursos com a Márcia. Quando eu fiz essa série, eu me dei conta de como que o real resiste a uma definição, né? É alguma coisa de um percurso que vai circunscrevendo as bordas sem tocar, né? Real como alguma coisa que assim não se apreende, se apresenta. E a gente, na impossibilidade de dizer, vai tateando ao redor num trajeto que desenha tanto a experiência de análise quanto a escola como movimento, que também é uma imagem que eu me lembro de uma fala do Romildo lá atrás, que me serve muito, que me ajuda a não idealizar, essa ideia da escola como um movimento, né? E, e também um antídoto quanto à rigidez institucional, que a gente não dispensa, mas favorecer esse movimento é alguma coisa muito importante na direção desse real. Bom, então, na experiência analítica, o Romildo lembrou, o real se apresenta como alguma coisa, quando alguma coisa perde consistência no corpo ou na identidade. E aí eu fiz uma citaçãozinha aqui, é só uma referência porque na Conferência de Genebra sobre o Sintoma, que vai ser um texto de orientação geral para o trabalho desse ano, como eu falei, o Lacan vai dizer que o homem é profundamente captado pela imagem de seu corpo. Ele diz assim: seu mundo, aquilo que ele tem em torno de si, ele o corpo reifica. Ele o faz coisa à imagem de seu corpo. Isso ajuda a entender um pouco o que é isso, que quando esse desarranjo nesse imaginário, né, faz com que o real irrompa e
quais são as ferramentas que a gente tem para enlaçar novamente essa coisa que se soltou ali. Isso tudo já visando a proposta lá de trabalhar com o nó ali na frente. Então, a estrutura freudiana da interpretação, que foi toda fundada na ideia da metáfora e da metonímia, vai encontrar aí justamente um limite que é o que vai levar Lacan a introduzir o objeto A como um corte decisivo numa operação que vai deslocar a psicanálise para além do sentido da primazia do simbólico. Quer dizer, com essa letrinha, esse pequeno a, ele vai promover um corte que amplia o campo da psicanálise enormemente. Então, ele não dispensa o que acontecia até ali, a gente não joga a metáfora e a metonímia fora, mas tem alguma coisa de uma ampliação que esse objeto traz para a cena e um deslocamento nisso que a gente chama aqui, tantas vezes, da reinvenção da psicanálise, né? Aí depois, mais adiante, com o neologismo par lettre, ele vai reescrever o sujeito como falta ser, Lacan, articulando o corpo inconsciente de outro modo. A orientação lacaniana se configura, então, menos como um progresso de saber e mais como essa sequência de cortes, que isso é impressionante também, eu sempre falo isso, porque como é que é essa coisa da honestidade intelectual, tanto do Freud como do Lacan, que não se aquietam, né? Fica ali interrogando as próprias teses até o final, não recua. É incrível isso. Então, esses giros do ensino vão justamente testemunhar essa insistência em seguir as consequências do real até o fim, né? Se não fosse isso, ele podia ter parado um pouquinho antes. Então, são os reviramentos que atingem, isso eu acabei de falar, mas sem descartar aquilo que a gente entende como sendo interpretação, função paterna, mas principalmente a função do sintoma como algo muito central na clínica. E aí a outra letrinha, que é um H, né, que depois ele vai introduzir nesse conceito fundamental do sintoma ao sintoma, com TH, também vai provocar mudanças muito importantes, né? A psicanálise se reinventa. E aí eu trago uma questão que também eu acho que vai ser um pano de fundo ao longo do ano, que é uma pergunta sobre se a gente também pode dizer que a escola se reinventa, porque me parece que não é tão simples afirmar como uma decorrência imediata. E aí me chamou muita atenção esse livro publicado pela EOL, o Reinventar a Psicanálise, que é a publicação de... Hein? O que eu falei? Ah, tá, Reinventar a Escola, perdão. É, é justamente essa sequência que eu estou marcando que não está lá, né? Porque ele reúne aqui aquelas duas conversas que o Miller teve com os jovens da Nova Política da Juventude sobre os dois livros, o Sobre o Passe e a Invenção do Campo Freudiano. E me chamou a atenção que esse título está como forma de interrogação. E logo no começo, eu até pedi para a Jéssica conseguir uma cópia, porque eu queria achar aqui, mas eu não tive tempo de encontrar. Tem algum momento em que alguém atribui ao Miller essa frase, o reinventar a escola, e ele diz: Eu não disse isso. Ele diz: Não, eu não falei isso. Mas depois, quando você vai ler o livrinho, ele faz um reboliço que é uma reinvenção enorme. Ele vai mexer na estrutura do passe de uma maneira muito radical. Ele vai falar de passe único, ele vai falar de cartel, de tirar voltar ao plano Lacan em relação ao passe, sem a passagem pelo cartel do passe. Então, quer dizer, depois você vê que tem alguma coisa ali que é da ordem de uma reinvenção, mas me chamou a atenção por que é tão mais difícil, tão menos natural falar de reinvenção da escola, como a gente afirma o tempo todo, que a psicanálise não se transmite, se reinventa, precisa inventar cada vez. Por que não é tão fácil falar que a escola tem que se reinventar cada vez, em cada atividade, em cada experiência? Eu acho que isso também vai ser um pano de fundo aí da... eu botei um troço aqui a lápis depois. Eu botei, penso que essa expressão, reinventar a escola, tem a ver com o dia a dia das atividades, eventos. Tem mais a ver com o dia a dia, é isso. A coisa doméstica, do que com uma grande transformação. Uma reinvenção, uma grande reinvenção, né? Uma grande transformação estrutural. E eu me pergunto se reinventar não é justamente a gente orientar cada atividade, cada evento, operando a partir desse a título de sintoma, que não é nada óbvio, nem nada fácil. Quer dizer, como é que a gente orienta cada atividade, cada evento, tomando esse a título de sintoma,
não como uma metáfora, mas como uma lógica, né? Quer dizer, um arranjo singular a cada vez. Menos na lógica do como se faz. Como é que se faz isso? Como é que se faz uma jornada? Como é que se faz um lançamento? Tem alguma coisa de a gente abrir mão do como se faz para pensar, na hora que aquele sujeito está ali, incluindo esse alguns outros, como é que essa coisa do singular, do a título de sintoma, vai furar a burocracia, vai furar o automaton institucional. Então, eu penso que a reinvenção a gente pode pensar assim mais no miúdo do que numa grande transformação tectônica, placas tectônicas, o dia a dia ali na coisa doméstica. Bom, aí eu me remeto ao encontro do Sol, que tratou justamente do real na instituição, que eu acho que ajuda a gente a não perder o fio justamente dessa pergunta, né? Porque o intervalo entre instituição e escola, como experiência, instaura um paradoxo. São duas dimensões disjuntas e separadas, hierarquia e grados, e que, assim, quando a gente fala dessa separação, eu acho que vale a pena lembrar como que o Lacan ali foi corajoso de propor uma cisão que causou um tumulto institucional enorme. Então, não foi assim algo sem consequências institucionais importantes, né? Na hora que ele faz essa separação, ele produz um deslocamento de poder na instituição que provocou um tumulto muito grande, né? Então, me parece que o desafio permanente da escola é encontrar meios de tratar esse paradoxo sem eliminar a dificuldade que está envolvida. Isso aqui é Romildo de novo. Ele vai dizer, são opostos que têm lugar de existência. E aí ele é taxativo, ele diz, é preciso distinguir a escola da experiência analítica, é preciso que se batalhe pela aproximação das duas. Lembra que Lacan passou a vida tentando aproximar uma coisa da outra, experiência institucional e analítica, e diz que o essencial para ele é que ela se orientasse pela sua trilogia RSI. E essa é a pista aqui que eu pretendo seguir, então, para o passo a mais da proposta de trabalho, né? Eu dividi o texto em duas partes, de onde viemos e o que a gente está propondo, em que direção. Então, a partir desse solo firme que foi construído, eu precisei construir, né, pela sequência destes seminários, a ideia é orientar pela trilogia e pelo nó que enlaça os registros. Então, é uma proposta mesmo, uma hipótese. A ideia é experimentar o nó não apenas como uma escrita que vai permitir a gente pensar a consistência do sujeito, mas também como uma ferramenta que permite tratar da psicanálise enquanto prática coletiva. É uma experiência, é uma tentativa. Então, trata-se de verificar se esse objeto topológico pode nos servir para manejar os paradoxos que a gente tratou em cima lá, até agora, entre ensino e transmissão, entre instituição e experiência. Quer dizer, esse nunca equivalentes, nunca um sem o outro, e nunca os dois ao mesmo tempo, como se a gente pudesse fazer uma dialética. Então, tem um dos textos do Marcos sobre esse tema, e aí são vários, eu não fiz citação, mas tem aquele RSI, a Trilogia Infernal de Lacan, tem o Seminário Noiato, que também tem várias aulas que são super úteis para pensar essa questão do nó. Então, eu não sei de onde que eu tirei, mas algum desses textos, ali ele vai lembrar que assim essa tríade está desde o início, né? Desde o começo, Lacan está às voltas com o real simbólico imaginário, mas que depois, no final, ele vai passar de um uso conceitual desses registros para um uso topológico, no qual o nó permite, então, conseguir articular a multiplicidade que é constitutiva do sujeito. Então, eu acho que isso pode ser muito útil também para essa questão da escola. Como é que articula o múltiplo? São três registros heterogêneos, então. Real, como aquilo que escapa à simbolização e que pode retornar tanto como trauma, como surpresa, como repetição. O real vai mudando ao longo do ensino, né? Mas, assim, bem resumidamente, a gente pode chamar assim. O imaginário, como aquilo que das formas, das imagens, né, vai permitir uma certa totalidade da consistência, uma certa unidade para a experiência do sujeito. E o simbólico como o campo dos significantes, das marcas, das diferenças que vão estruturar o discurso. Então, essa heterogeneidade apoia a proposta de Lacan de rejeitar tanto essa ideia de um princípio único que vai explicar tudo, essa coisa que está lá na origem, um ponto de partida, o onismo,
quanto o dualismo que se apresenta de várias maneiras, entre elas essa ideia de corpo e mente. Então, essa ideia da trilogia vai ser bem importante para não deixar a gente escorregar para essas ideias, para essas lógicas, né? Então, na lógica do nó, real, simbólico e imaginário, isso eu já disse, não se reduzem uns aos outros, são heterogêneos, mas também não se hierarquizam. E eles podem ser inodados de mais de uma maneira, de várias maneiras diferentes. Então, além disso, tem uma outra característica do nó, que eu acho que também vai ser importante para essa pesquisa, que é a ideia de uma consistência sem centro, sem fundamento último. Então, assim, não tem um que vá garantir o conjunto, só amarrações a cada vez que vão estabilizar. Isso também eu acho que é muito útil para pensar a escola. Eu acho que é um detalhe que tem muito valor, né, nesse momento em que a gente sabe que um apelo ao nome do pai, a esse outro como pai, que vai organizar como único recurso para equilibrar os registros, né? Então, a gente sabe e verifica que nem toda relação é regulada pelo pai. Então, quando não há um nessa posição de exterioridade que garanta o grupo, a pergunta é que tipo de montagem vai permitir que a comunidade não se dissolva? Como se sustenta o laço que faz escola quando não há ideal de harmonia e nem uma autoridade que funcione como um nome do pai institucional? Como é que a gente se arranja com isso? Não que a gente não fique o tempo todo tentando eleger alguém nesse lugar, mas lembrar que isso não vai dar conta e que a gente vai precisar pensar em outras formas de amarração, eu acho que é importante. E aí que entra a pergunta sobre o sintoma com TH, que nessa movimentação, essa maquinaria da oscilação do 3 para o 4, como o Miller vai falar lá naquele curso 1, 2, 3, 4, o último ensino formaliza a passagem do nó de 3 ao 4, em que o sintoma aparece, então, como esse elo, o quarto elemento, que vai estabilizar a amarração entre os registros. Aí eu acho que eu vou pular umas partes, tá tão grande, né? Que horas são? Nossa Senhora do Amparo. Não, eu vou pular. Será que se eu pular vai ficar muito estranho? Deixa eu ver aqui. Tá acabando, vamos lá. É, não, porque essa parte mais ou menos é essa questão do quarto elemento, é, que é isso, lá no 23 o Lacan vai dizer, porque tem horas que ele fala do 3, mas essa coisa do 4 não está totalmente garantida, tem alguma coisa que vai e vem. Mas no seminário 23 ele vai dizer, precisa uma estrutura de 4 para qualquer prescrição subjetiva. Eu também acho que isso vale a pena para o debate depois, né? Então, simbólico, real e imaginário se nodam de maneira singular em cada sujeito. Ah, não, isso aqui está repetido. Tá. Então, de que maneira aquilo que se perde na operação de. Não, vou pular. Vamos lá. Partindo daí, a proposta do Sol desse ano é interrogar se essa mesma lógica borromiana pode orientar também a transmissão da psicanálise e o trabalho de escola, levando em conta que, tanto para Freud quanto para Lacan, a relação entre individual e coletivo não é de oposição, mas de prolongamento. E aí eu penso que esse prolongamento está na origem dos reviramentos do ensino. Porque aquilo que faz o Lacan revirar as teses dele, nessa busca incessante pelo real que a gente falou, eu acho, eu entendo que não originado, não vem só dos mínimos detalhes da clínica. Vem dos mínimos detalhes da clínica, mas vem também das grandes mudanças na cultura, essa coisa do. E que vai provocar mudanças na subjetividade. Então, a impressão que dá é que esses reviramentos eles estão inteiramente ligados aos detalhes da clínica, mas tem é como se o Lacan está com um olho na brasa, outro no peixe, né? Aquela coisa. Tem algo que vem dali, mas essas mudanças na cultura, esse sentimento que a gente tem, como é que ele podia prever esse tanto de coisa que está acontecendo? Porque eu acho que tem algo que é de um olho cá e outro lá, né? Por isso perguntamos ainda se podemos nos servir das propriedades do nó como forma de leitura do funcionamento institucional, mas também dos momentos de crise. Seriam esses momentos índices de um real que é de estrutura? E aí eu lembro que na história da psicanálise, esses momentos de crise, eles são inúmeros e extremamente fecundos, a gente não pode esquecer. Tem um pedacinho ali também desse texto do Lacan, da Conferência de Genebra, que ele vai dizer, que eu achei super curioso, ele diz assim, que ele começa primeiro praticando e que depois ele foi ensinar, e ele diz, não tinha verdadeiramente necessidade alguma de ensinar,
mas fui levado a isso por conta da crise que se estabeleceu no momento de fundação do Instituto. Eu achei isso impressionante, né? Assim, se isso for verdade, a gente deve isso tudo a uma crise institucional. Então, tiremos consequência das crises, né? Então, a psicanálise não transmite apenas como saber, nem apenas por identificação imaginária, nem só como experiência inefável, puxando um pouco a sardinha para os três registros, né? Ela só se sustenta quando vai ter algum tipo de nodamento. Ensino, texto, conceito, depois transferência de trabalho, identificação, estilo, experiência de análise. Quando um desses registros predomina isoladamente, o que eu estou perguntando, se a gente pode pensar isso como um momento em que o nó se desfaz. E aí a transmissão pode se tornar muito universitária, ou muito grupal e identitária, ou meio mística, se a gente fica só na coisa de um real que não está enlaçado. Né? Então a pergunta é se ajuda a pensar por aí. É nesse sentido que talvez a gente possa ler a escola de Lacan como uma tentativa de dar forma institucional ao nó. Acho que é um forçamento aqui, mas que também resolvi arriscar. Os seus dispositivos articulam seus laços imaginários entre membros, as transferências de trabalho e as identificações que sustentam a comunidade. Mas há um ponto decisivo. Podemos verificar como, de diferentes maneiras, tanto o cartel quanto o passe são formas de amarração, que não negam e nem recusam o real em jogo na formação. É esse real que impede que a formação seja pensada como complemento, como totalização. Então, vai ter sempre um resto, né? Falha, opacidade. No encerramento da jornada de cartéis, eu também lembrei, eu não achei em qual arquivo, mas no encerramento da jornada de cartéis de 23, o Romildo fez uma fala curtinha e excelente, que está no arquivos, e ele vai falar do cartel como a combinação de uma produção científica com testemunho. Então, é ao mesmo tempo órgão de base e resíduo. Super importante, porque a gente está mexendo aqui. Um dispositivo que teria a função de impedir que o refúgio, que resulta de toda operação significante, produza o efeito de bode expiatório levando ao pior. Então, quer dizer, o cartel como alguma coisa que vai incluir esse furo numa espécie de nodamento, que é o que a gente está testando aqui, né? Então, uma pequena, ao mesmo tempo, potente estrutura de amarração, que ao suportar um ponto de furo no saber, e ao distribuir a responsabilidade de cada um por sua própria elaboração singular, essa coisa que o cartel força, né? Opera de forma inodar, ensino, transferência de trabalho e real da experiência, sempre tentando prescindir de garantias, ideais de identificação. E depois, claro, o passe que faz retornar na escola o ponto de impossível próprio a cada percurso, sem desagregar o laço coletivo. Isso também é uma coisa que eu acho que é incrível, né? Como é que alguma coisa do funcionamento da escola permite que o mais singular, que é também o mais solitário em cada um, faça laço. E aí tem uma questão que é o passe a serviço da escola e a escola a serviço do passe. Tem uma mão dupla aí que eu ia desenvolver essa parte do passe, mas eu não vou fazer, porque segunda-feira que vem a gente vai dar um grande passo aí. Mas sempre tocando nesse ponto de que, como amarração, o que é isso que permite dar lugar para o furo, para o real, sem desagregar, né? Eu acho que é uma coisa que está sendo repetida. Gente, a última página, está quase lá. Então, uma grande virtude desses dispositivos, como base, colocar em movimento uma lógica que não depende de uma garantia última. Eu acho isso importante. Não há outro da psicanálise que assegure sua verdade, não há saber completo sobre o inconsciente. E aí é uma lógica que então vai depender de uma comunidade que se recuse a recobrir a singularidade dessa prática, que também não é fácil, com significantes universais coletivos. Esse forçamento o tempo todo do singular no coletivo. Bom, ou seja, não. De que maneira podemos nos servir do nó, então, não como modelo, não como metáfora, isso eu acho super difícil, né? Mas como ética, ferramenta mesmo, coisa de manobra ali, para interrogar na prática a amarração institucional sem fundamento externo, sempre sob o risco de se desatar, que estaria à altura de não tamponar o real. Esse real que rompe na experiência como furo no saber e que só pode se inscrever de modo singular a título de sintoma. Bom, eu vou pular aqui mais uma parte.
E vou avisar, então, que no próximo encontro, eu e Romildo vamos conversar com a Bruna Guaraná sobre o cartel e a entrada na escola. E no terceiro encontro, a gente vai contar com a presença da Undina para colocar o foco no dispositivo do passe, a partir de algumas perguntas que a gente vai construir junto aqui ao longo desse debate. É isso, bom trabalho. Andréa merece nossos agradecimentos por ter feito muito bem um trabalho muito difícil. Na verdade, quando ela propõe que o próximo ano, este ano, a gente faça este percurso, ela parte de alguma coisa que vem lá de trás no nosso trabalho e ela tenta nos propor uma articulação difícil, não é? Mas que ela topou esquematizar para nosso trabalho esse ano, que não é fácil. Ela vai lá atrás no curso de 3 aulas que eu dei sobre ensino e transmissão, que visava fundamentalmente marcar uma separação o mais radical possível entre os dois. Né? O ensino como uma engenharia do saber, vamos dizer assim, e a transmissão quase como alguma coisa que cai do céu, né? Que não é previsto nem é orientado por uma prática pedagógica. Então, nesse sentido, a transmissão se daria cada vez que há uma ruptura no ensino. Essa foi a lógica. Talvez algumas pessoas me disseram no mesmo dia que tinha sido um pouco exagerada, mas que eu acho, foi Rosário e Marcos André, mas eu acho que pode nos servir de base para que tenha uma base sólida para orientar nosso discurso. Então, se o ensino seguia pela busca, pela produção do saber, o ponto de transmissão equivale ao que a Andrea vai nos demonstrar com esse longo esquema que ela fez, vai demonstrar como a queda, a precipitação do objeto. Então, uma coisa é a engenharia dos significantes que se transmitem, ou que se transmite no ensino, outra coisa é a consideração desses momentos de falha do ensino, que é de onde, ou a partir de onde, se pode pensar, digamos, uma ética da transmissão. Vocês vejam que esse campo que Andrea topou nos propor é extremamente amplo. Não só ele é amplo, como ele supõe algumas coisas da história da psicanálise que não estão imediatamente ao alcance da vista. Por exemplo, Lacan começou falando de sintoma e terminou num sintoma com TH. Na história da psicanálise, a gente tem a ideia de que sintoma é uma falha no sujeito e que o sintoma é uma defesa do sujeito contra o real. Não é isso? Então, a gente tem uma série de evoluções ao longo da história da psicanálise que vão dar o fundamento, a base dessas propostas de Lacan que conduzem todas à procura do real. Então, quando Lacan diz meu sintoma é o real, ele está dizendo também que o sintoma dele, ou seja, o real, implica todas essas evoluções e mudanças que foram atingidas ou foram feitas ao longo da história da psicanálise, ao longo da prática clínica e política da psicanálise. Isso me parece importante. Talvez a gente possa dizer muito simplesmente o sintoma como uma falha no sujeito, para o sintoma como
né? Freud chamaria como defesa, como uma solução para o sujeito. Então, Andrea propõe esse caminho, né, do ensino e transmissão do real versus a metáfora até o sintoma. É uma tarefa imensa essa. Não é? Ela é imensa porque ela supõe praticamente toda a evolução da psicanálise, de onde a psicanálise partiu e até onde ela pôde chegar. Né? Quer dizer, é uma proposta, me parece, ousada para um ano de seminário, mas me parece também, ao mesmo tempo, que é alguma coisa que a gente pode perseguir, mesmo que não dê conta. E certamente não vai dar conta do conjunto das implicações desse caminho. Ensino, transmissão, até o sintoma. Não é? Porque supõe do ensino e transmissão, que é uma espécie de movimento, do ensino à transmissão, supõe uma modificação da noção de sintoma. Não é isso? Então, é por isso que a frase meu sintoma é o real é uma descrição que faz Lacan da história da psicanálise. Não é? Se eu posso dizer assim, meu sintoma é o real, é igual a uma certa ideia do que seria a história e a evolução e involução da psicanálise. Então, é mais ou menos isso que eu acho que está contido na proposta que a Andrea faz para o nosso seminário. Me foi dada pelo Conselho uma tarefa que, pelo menos na minha cabeça, ainda não foi entendida perfeitamente, que é a de debatedor, é perpétuo, não? Como é? Permanente. Debatedor permanente. Debatedor permanente. Perpétuo é demais. Debatedor permanente. Então, para ser debatedor permanente, eu imagino, é o que eu vou tentar fazer, é ser uma bemolização no sentido musical, não é? É traçar bemóis a partir da nossa discussão e que possa servir para orientar a discussão. Talvez não seja muito grande essa tarefa, mas é difícil. Quer dizer, eu vou ter que ouvir com muito cuidado as tarefas, por exemplo, na discussão que Bruna Guaraná vai nos trazer da próxima vez. Bruna acabou de ser nomeada membro da escola, então ela está com alguma ideia muito fresquinha, a gente supõe, do que seria ser membro da escola, que não seja uma definição dogmática, que seja alguma coisa que tem sangue e corpo e carne. Não é isso que a gente pensou e está esperando de Bruna Guaraná. Mas digamos que todos os seminários iriam mais ou menos nessa direção. Quer dizer, como é que se pode tirar a consequência de que a psicanálise deve sempre ser tratada entre produção conceitual e testemunho, né, como foi dito aí. Né? Não se pode abrir mão de nenhum dos dois aspectos, mas nem sempre é fácil você falar de coisas tão diferentes. Do uso conceitual do que Freud e Lacan nos trouxeram, para dar um pouco de carne, que seria a função do testemunho, que não é só do passe, talvez o passe seja o mais amplo, né? Mas não é só do passe, mas que os cartéis têm, às vezes, pelo menos, essa função, ou essa experiência de fazerem ao mesmo tempo e o tempo todo uma articulação entre produção de saber e testemunho. Isso talvez seja um privilégio da psicanálise, né? Essa ideia de que não há produção de saber sem testemunho, não há testemunho sem produção de saber. Então, aí a gente estaria tentando articular o que foi dito aqui
Eu já não lembro a história do conceito. A escola é isso. A escola não ela se acaba se virar um manancial de conceitos e, ao mesmo tempo, ela se acaba se for uma prática não conceitual. Então, vocês estão vendo que esse caminho do paradoxo está em todo canto, em toda evolução que você possa imaginar na prática psicanalítica. Bom, e aí? O que é que se pode dizer, como Marícia está dizendo? Eu lembro, Andréia começou falando que o convite do conselho não foi por uma suposição de saber, né, sua sobre a escola, mas de uma suposição de um desejo de saber. E, de fato, eu me lembro quando o Romildo estava dando seminário em 24, que você levantou para fazer a pergunta, ele estava falando de ensino e transmissão, e você levantou para fazer a pergunta, qual a função da escola aí? E isso fez com que você seguisse, né, nesse fio no ano passado, e o nosso convite veio um pouco por conta disso. Eu acho que é uma pergunta que continua para a gente, né? Tem uma frase que você não leu do seu texto. E você diz assim: o que vai definir a função da escola é situar qual é o seu tempo. Acabou que você não leu essa frase, mas eu achei ela muito boa, porque nos remete ao nosso tempo, né? Então, quando a gente pensa a formação como um tripé, né, supervisão, análise e estudo, episteme, e você inclui nisso a escola, não só como episteme, mas como você usa essa palavra comunidade, que eu achei muito interessante também. Então, como que a gente transmite que essa experiência comunitária de uma escola, né, não é esse estudo, esse episteme, não é o estudo da universidade, não basta análise, supervisão e uma especialização em psicanálise na universidade. Qual a função da escola aí, nesse tempo de hoje, que, né, que você quer comprar a sua formação? Eu pago e eu compro a minha formação, eu faço um curso online. O que é essa experiência comunitária, né, que você propõe que a gente pense a partir do sintoma? Né, é um lugar de você experimentar-se no laço a partir do sintoma. Eu acho uma proposta maravilhosa para o nosso tempo, do desafio que a gente tem hoje de transmitir o que é o valor de uma escola para a formação. Né? Por que a escola como comunidade, como experiência comunitária? Posso seguir? É, eu vou sair um pouco do que a Marissa trouxe, porque, enfim, duas coisas me provocaram a tomar a palavra. A primeira, eu achei interessante, Andréia, quando você fala, né, essa questão de reinventar a escola, e, ao mesmo tempo, a gente volta à questão da forma e conteúdo. Né? Você deu testemunho do que foi para você inventar a escola. Você diz, eu estou há anos trabalhando para a escola, cumprindo várias funções, estando em vários lugares, foi quando eu consegui me perguntar qual é o valor disso para a minha formação. Só me perguntando isso é que eu pude, de alguma maneira, me colocar a trabalho, né? Tomar isso não só como uma função burocrática que seria da ordem do sacrifício, mas como algo que produz, né, formação. Então, acho que esse reinventar a escola nas pequenas coisas é por aí, né? Poder cada um ver como faz essa torção aí entre a burocracia, a exigência, a demanda no desejo de escola. Então, isso achei legal assim de ressaltar. E a outra coisa, sintoma e sintoma, que o Romildo trouxe agora no final, que eu gostei, não sei se você concorda comigo, Romildo, do sintoma ao sintoma com TH, você falou da falha ao... Você usou uma outra... Hã? A solução... Não, você não usou a solução, mas eu tinha pensado mais a falha ao modo de pensar. Mas a falha é um modo de laçar, e aí, pensando nisso, meu sintoma é o real, essa frase do Lacan, é que justamente o real enlaça todo o ensino do Lacan. Se a gente pensa essa orientação pelo real, a orientação para o real, é algo que está ali fazendo fio, né? Esse laço de todo o ensino do Lacan. Eu achei interessante, assim, da gente pensar essa coisa do nó.
E gostei quando você falou, então, real é a história da psicanálise, nesse sentido, né? Porque está ali, do princípio ao fim, o que ele persegue é como poder enlaçar isso que resiste a ser enlaçado no ensino, né? Então, era isso. Obrigada, Romilda e Andréa. Bom, André, obrigada. Seu trabalho foi muito bom, muito bem feito. E foi importantíssimo ter retomado esses 2 anos do Seminário do Romildo, o trabalho que Marcos fez. Eu acho que vai ser um ano de ótimo trabalho, porque tem muita coisa. Eu tive um pouco a experiência, lendo seu texto, né, de que tem muita coisa, muito trabalho aí, né? Mas eu articulei assim 2 coisas que na leitura do trabalho me chamaram a atenção. Primeiro, a questão da fórmula. A fórmula com a reinvenção, né? Porque a fórmula, ela não é uma fórmula de remédio, uma fórmula prescrita, ela é uma fórmula que exige uma formulação para ser transmitida, né? É preciso alguma coisa que venha justamente dessa abarração sintomática, né? E a reinvenção, eu acho muito interessante pensar como pergunta, né? Porque a gente não inventa, a gente não reinventa nada, assim, num certo sentido. As coisas estão aí. Mas a cada vez que, a partir da permutação, cada um de nós ocupa uma função, isso vai ser ocupado de uma maneira completamente diferente. Exatamente porque cada um vai ocupar essa função a partir do seu sintoma, né? Da sua causa em relação à sua formação e de como que isso, como o seu sintoma articula com o real. Né? Então, eu acho que essa dimensão da reinvenção não é porque fica parecendo que, bom, então a gente faz coisas novas a cada vez. Não, não tem, não é isso. Mas é preciso uma criatividade, alguma coisa nova que vai ser sempre nova a partir da posição sintomática de cada um. Né? Então, achei assim excelente suas formulações. Tá ouvindo? Não. A expressão reinventar a escola, quando eu estava lendo o texto de Andrea, me lembrou, no começo dos anos 2000, 2003, houve um encontro da EBP inteira, dos membros, que se chamou Repensar a Escola. Né? Veja só, a Repensar a Escola estava num momento, eu me lembro que eu era presidente da escola, estava um momento de crise mais ou menos difícil de conduzir. Propôs isso, repensar a escola, a gente se reuniu, algumas pessoas aqui deviam estar lá, se reuniu em Belo Horizonte e teve uma discussão geral sobre a EBP. Uma discussão muito ampla, muito boa, né? Eu guardo muito boas lembranças. E eu me lembro que antes do Repensar a Escola, houve uma troca de textos, eu ainda tenho ele, uma apostila dessa grossura assim. Era muita coisa, gente do Brasil inteiro discutindo no entusiasmo, numa animação, não é? Então, eu queria propor, pensar, uma coisa que eu pensei nesse ano, foi 2003, o seguinte: reinventar, repensar, é a mesma coisa de pôr a escola em movimento e entender a escola como em movimento. Feito bicicleta, parou, cai. Não é? Então, se a escola está em movimento, o movimento, e não uma essência, define a escola. Não é? Se o movimento desaparece, não aparece nenhuma essência no lugar, mas aparece a dissolução, que vai se tornar um dos nossos significantes quando Lacan dissolveu a escola freudiana. Bom, vamos começar o debate para valer, então, aqui, porque esse comentário do Romildo toca num ponto que tem justamente a ver com o que eu ia falar a partir do que a Marícia disse. Porque tem uma coisa, Romildo, que é o movimento institucional, que às vezes é tão parrudo e tão movimentado, é tanto acontecimento, tanta atividade, que tem alguma coisa ali quando você força aquela distinção instituição e experiência de escola,
real, instituição, é justamente tem algo dessa lógica da escola como um tipo muito especial de comunidade que suporta essa amarração sintomática, que é justamente o que vai fazer diferença da escola como movimento para o movimento institucional, que faz ruído, faz barulho, produz coisas o tempo inteiro. Então, não é qualquer movimento que garante, né? O movimento institucional, ele não garante a experiência de escola. Então, é justamente alguma coisa que você foi apontando lá, como a presença do objeto, que rompe, esse algo que se transmite, a coisa do bizarro, do real, que é o que vai fazer essa outra qualidade de movimento, né? Porque o Miller fala no banquete justamente que o sucesso institucional não garante a experiência de escola nem a formação. Então, que tipo de comunidade, aí eu acho que é o ponto que a Marícia toca ali, pode consentir com esse a título de sintoma, que eu acho que é o coração da questão um pouco, entende? Que assim, que é quase como um antídoto dos universais coletivos. Tem um tipo muito especial de comunidade. Quando eu falei aqui que eu acho que a gente vai dar um passo a mais na semana que vem, com o trabalho da Ondina e o seu comentário, é justamente porque vocês trazem algo que eu acho que serve muito para pensar isso, que é o apólogo, que é essa lógica de algo que é o singular da solidão de um passo, mas que não é sem alguns outros. E é um sem alguns outros que não é o do saber que está no outro, que se transfere, é um cálculo muito solitário, singular. Então, esse a título de sintoma me parece que tem a ver com essa dança do singular que inclui o coletivo. Então, o que é esse tipo de comunidade que sustenta um movimento que inclui coisas tão disruptivas, né? Isso é que eu acho que é o ponto aqui para a gente pensar, e que isso ajuda a entender por que tantas crises e dissolução e tanta reviravolta. Por isso que eu acho que esse tema de reinventar a escola ele é muito rico, porque se a gente deixa a coisa da máquina institucional correr muito solta, a gente perde essa coisa que o Marcos falou lá atrás, do senso de oportunidade, de pegar o tanto de mal-estar, o tanto de desacomodação, o tanto do mau funcionamento e tirar a consequência daquilo, né? A máquina vai muito bem, ela se movimenta sem parar. Então, como é que a gente consegue justamente furar esse tipo de movimento? Para isso que o Romildo lá atrás chamou a escola é movimento. Isso é outra coisa. A escola é movimento é diferente do ronronar da máquina institucional. O Miller usa essa expressão, esse ronronar, sabe? Tem alguma coisa aí que é quando e por isso que eu falei da coisa do doméstico do dia a dia, que eu acho que não é uma grande reinvenção. É assim, a cada vez que você vai fazer um negócio, você se colocar ali como esse sujeito do apólogo, entende? Assim, num cálculo que como é que eu vou falar isso? Por isso que eu fui lá para a coisa do nó. Porque eu acho que é dificílimo você pensar como é que você consegue dar um lugar para isso que é disruptivo, sem precisar romper, porque a gente precisa da instituição também. A gente não vive sem ela, né? A escola não é só experiência. Exatamente, eu acho que tem um ponto aí. Talvez a gente possa mudar a expressão, em vez de a escola em movimento, definir a escola como uma prática orientada. Teria mais ou menos o mesmo sentido, mas seria mais preciso, mais restrito do que movimento. E aí, quem mais? Deu para ver, a partir do trabalho de Andrea, pelo menos eu senti perfeitamente como é que se vai ou que se pode ocupar o ano, sem perder a direção de base, de saída. Eu acho que a gente, né, esse texto de Andrea é uma contribuição muito importante para o seminário, porque ela se deu ao trabalho de fazer articulações muito difíceis de fazer, né? E, ao mesmo tempo, colocar isso ao longo do tempo, né? Ela citou 3 anos de trabalho, que é uma coisa difícil. Então, me parece que a gente tem uma base, eu não diria suficiente, mas uma base interessante para tocar esse ano de trabalho, que, como o ano passado e os outros anos,
vai certamente ter aspectos diferentes de um centro que seria a discussão do sintoma, né? Sem perder o que foi o que a Andrea fez, não perder essa discussão que já tem alguns anos aqui. Se alguém do Zoom quiser fazer algum comentário ou pergunta, é só levantar a mão. Ah, então abre aí para ela. Ângela. Ela está tentando. Pronto, já consegui. Bom, então eu queria agradecer muito, né, essa noite, porque foi muito importante para mim o que eu ouvi aqui, e eu só queria pensar, retomar também a ideia de Miller da escola sujeito, né? A escola sujeito é uma escola que aposta no sintoma, né? E eu acho que essa noite, acho que nos trouxe para além de reinventar a escola, né, de como que somente o sintoma é que vai poder furar esse automaton que está sempre presente entre nós. Então, era só para uma pequena elaboração a partir do que André e Romildo trouxeram, né? Quer dizer, como é que nós apostamos no sintoma, é com ele que a gente caminha. Bom, é isso. Ângela, esse texto do Miller, da Escola Sujeito, ele é super importante também porque toca justamente quando ele fala da comunidade dos sem comunidade, comunidade das solidões subjetivas. Né, ele fala dessa questão da solidão, né? E eu, de novo, estou insistindo nessa coisa do apólogo que ajuda a gente a pensar nisso. Porque não é só os uns sozinhos, é os uns sozinhos numa espécie de relação com um coletivo que suporta e comporta esse pedaço de diferença absoluta. Então, tem alguma coisa aí, quando ele vai falar da escola sujeito, que eu acho que é justamente esse ponto de que isso inclui a dimensão do sintoma, né, no coletivo, na comunidade. Então, essa ideia de que. Esse texto é um texto importante, mas tem umas questões, assim, né? Porque eu tentei não. Foi o primeiro texto que eu pensei quando a gente propôs essa ideia de falar de escola e sintoma, mas depois eu recuei dele porque cai muito na coisa de o sintoma da escola ser interpretado e eu não queria seguir por aí. Eu acho que o mais importante é a presença do sintoma numa certa lógica coletiva que comporta esse tanto de singular sem que a instituição se dissolva por conta disso, né? Então, acho que é importante lembrar desse texto. Eu acho que tem um microfone rodando por aí. Quem é que está falando? Não, passa essa cara, então. Tem alguém que se inscreveu para falar? Eu não entendi. O microfone está lá. Tem alguém aí que se inscreveu? Então passa para cá. Estou querendo falar. Bom, esse tema. Não. Foi, pronto. Não. Também não. Agora. Foi? Agora foi? Não. Não foi. É exatamente sobre isso que eu acho que eu queria tocar, nessa falha. Mas, assim, Andréia, antes de falar um pouquinho, né, sobre o que me instigou, da sua fala e a do Romildo, dar os parabéns aí para vocês dois, né? Eu acho que
O tema é maravilhoso, eu acho que é super importante que a gente possa mergulhar na questão da formação, qual a função de uma escola, né? Por que alguém se autoriza por si mesmo e como é que esses outros estão aí nessa lógica? É, enfim, a iniciativa de fazer um movimento de pedir para ser membro, passar por entrevistas, passar por tudo isso que eu acho que a gente vai ouvir depois, né, na próxima vez. Mas, assim, quando você estava falando do nó, né, dessa amarração do Santome, eu pensei o seguinte, porque a gente estava falando muito de dissolução, de alguma coisa que se rompe, né? Mas eu pensei que talvez na escola não vejo tanto rompimento, né, como na época do Lacan, que houve uma dissolução mesmo, etc., mas que tem momentos onde há um certo, eu não sei nem explicar muito, mas como se o nó desse uma rateada, não é nem uma irrupção ou algo que né, enfim, como na psicose, que se desfaz, né? O nosso não se desfaz, mas há um certo rateio, um deslizamento, né, onde às vezes um discurso pode predominar, o imaginário. Eu acho que aí a gente pensar que talvez essa pergunta, né, que isso que o Romildo está trazendo, né, essa orientação para o real, seria a gente pensar no real, isso que o Lacan, desde 53 até, né, o final, perseguiu como um sintoma dele, seria exatamente isso que dá uma certa consistência à escola. Apesar de consistência, a gente pensar sempre no imaginário, eu diria que talvez a consistência de uma escola, enquanto funcionamento nesse movimento, talvez fosse uma consistência real, né? Pensando na orientação do Lacan nessa direção, né? Então, assim, não sei se vocês concordam ou não, ou querem talvez me ajudar nisso. Eu me lembrei de não falando diretamente a partir do que você disse, mas eu me lembrei de uma definição que Miller deu uma vez, eu não me lembro onde é que está publicado, assim, o que é que se faz com o mal-estar? Essa era a pergunta. Aí ele disse, é uma definição política ambiciosa, ele disse, o que eu faço é fazer do mal-estar uma crise. Não é? Tem um pouco a ver com essa, porque vai exatamente na direção de uma precipitação do real. Né? O mal-estar você coletiviza abrindo uma crise, num certo sentido. Né? Eu queria só para Deixa eu resgatar a responder a dimensão. Ruth, que aí em seguida, porque senão depois eu perco. Eu concordo com você, Ruth. Assim, o risco maior, assim, na nossa prática, é menos essa ideia da ruptura, da dissolução, e mais de um certo engessamento que tem a ver com a prevalência de um dos registros, né? É um jeito que eu acho que é interessante de pensar. E concordo com você, que é justamente alguma presença do real que vai garantir esse movimento, né? E o enlaçamento. Então, eu acho que é importante isso aí. Acho que a partir disso mesmo, pensar o que faz a diferença. Alô? O que faz a diferença entre movimento e agitação. Porque eu acho que é importante manter a dimensão do movimento, diferente de agitação. Às vezes a gente cai muito na agitação, individual e coletiva. Mas o que é o movimento de uma escola? E esse movimento em que ele se ancora no real e ali quando o singular faz furo no coletivo. E vice-versa. Quer dizer, então é o lugar do movimento é a partir dos furos que se fazem, que não são necessariamente crises de ruptura, mas são provocações de movimento. Então, guardar essa palavra movimento eu acho boa. É legal essa diferença que você fez, eu acho que é muito útil mesmo para a gente, porque a agitação ela tende a evitar o furo, né? E o movimento é justamente aquilo que dá lugar ao furo e que o furo provoca. Então, começamos um bom movimento hoje. Obrigada a todo mundo. Romildo, você quer falar alguma coisa? Obrigada. Tá.